Olá pessoal, tudo bem? Mais um papo despolitizado aqui na Vem TV e hoje com João Siqueira de Farias, o João Farias, ex-secretário de Habitação da cidade de São Paulo. Contigo a palavra, bem-vindo. Bom, primeiro, obrigado, Igor, pelo convite. É um prazer poder estar aqui hoje, conhecendo, inclusive, a estrutura da Vem TV e poder falar um pouco da história da minha vida, né? Menos de política e mais de João Farias. Gostei, legal. Isso, essa ideia do nosso papo despolitizado é isso, é conhecer mais um pouco sobre o João Farias e contar um pouquinho da sua história, que, segundo soube, começou lá em Campo Limpo. Conta pra gente esse momento seu. Já tem um tempinho, né? Vai fazer 53 anos. Então. Por coincidência, agora no dia 24 de maio, Opa. que é quando eu completo 53 anos. A história do João Farias começa do Joãozinho, né, que, na verdade, ele contraria as estatísticas. Nasci num bairro extremamente pobre de São Paulo, e numa rua que não tinha asfalto, que não tinha esgoto tratado, que não tinha água tratada, que não tinha iluminação, de uma família que teve 6 filhos. Eu sou o terceiro, onde eu cresci em um cômodo com um banheiro do lado de fora, que na verdade não era um banheiro, era uma fossa, que precisou começar a trabalhar com 8 anos fazendo carreto na feira, vendendo sorvete, vendendo cocada. Aos 11 precisou abandonar a escola porque teve que trabalhar de office boy. Eu me lembro que eu saía do Maria Sampaio, do ponto final do ônibus do Maria Sampaio, e gastava 1h20 para chegar na Patriarca, porque o meu primeiro emprego de office boy foi na Rua Barão Tapetininga, onde era o antigo MAP. Sim. Ali é Praça Ramos, a Barão. Centrão de São Paulo. Centrão de São Paulo. E é evidente que o cansaço de você ir de manhã e voltar no final do dia fez com que eu deixasse a escola ainda na 5ª série, né? Acabei não terminando sequer o ensino fundamental na oportunidade, porque o meu salário era fundamental também para sustentar, ajudar no sustento da casa dos meus pais e dos meus irmãos, né? E o Joãozinho do Jardim Maria Sampaio acompanhava de perto a luta dos pais, né? Do meu pai, seu Manuel, e a dona Cecília, que por coincidência ligou para mim um pouco antes da gente começar. Tocou mesmo, tocou o telefone aqui em vídeo ainda. A entrevista. Infelizmente, meu pai já não está mais nesse plano, mas está assistindo a gente, tenho certeza. E foi vendo a luta dos meus pais para melhorar as condições do bairro que a gente vivia, que eu acabei me estimulando a acompanhá-los, né, nessa batalha. E hoje o Joãozinho acabou construindo um currículo um pouco ligado, um pouco não, na verdade muito ligado à política, tendo tido o privilégio de ter sido vereador por 2 mandatos numa cidade importante do interior de São Paulo. Mas aí já não foi em Campo Limpo, já foi em Araraquara. Como é que foi essa transição de Campo Limpo para Araraquara? O porquê dessa... Antes, inclusive, mesmo de ir para Araraquara, eu já tinha saído do Campo Limpo antes, porque você cresce, começa a namorar e casa, tudo muito cedo. Eu casei com 20 anos de idade, né? E eu deixei o Campo Limpo quando eu tinha, se eu não me engano, 13, 14 anos, para ir para o Chácara Santana, que é um bairro também na Zona Sul de São Paulo, só que do outro lado. Não mais do lado da Itapecerica da Serra, agora do lado da estrada do Emboimirim. Conhecido por conta da Piraporinha, que é um bairro tradicional ali da estrada da Emboimirim, do lado do Parque Santo Antônio, Vaz de Lima, tem uma tradição, inclusive, do nascimento do Racionais MC. Sim, sim. Né? E eu, com 13, 14 anos, fui... 13 ou 14, não consigo me recordar a idade exata, tá? Mas ainda adolescente, meus pais mudaram de bairro, meu pai conseguiu comprar uma casa um pouco melhor do que a gente vivia no Jardim Maria Sampaio, e fui passar parte da minha adolescência e juventude já no Chácara Santana, na região da Emboimirim. E aí, trabalhando como office boy, depois como operador de Xerox, né, eu conheci a mãe do Gabriel e da Priscila, que são 2 dos meus 3 filhos. Esses 2 nasceram aqui na capital e o mais novo nasceu em Araraquara. Os 2 do meu primeiro casamento com a Tereza, e eu mudei quando eu casei com a Tereza, minha primeira companheira, mudei para a Zona Norte, porque ela era da Zona Norte. Então nós nos casamos e fomos morar na Zona Norte. Aí eu já, numa atividade política, cheguei a morar um tempo na cidade de Santos,
porque eu fui diretor de eventos da Prefeitura Municipal de Santos em 1995. Né? É uma cidade extremamente gostosa, turística, bom, enfim, né, da Baixada Santista. Aí, quando volto de Santos para São Paulo, eu fico um período na iniciativa privada, mas aí atuo na área de eventos por conta da experiência como diretor de eventos lá na cidade de Santos, e acabei me especializando em carnaval baiano fora de época. Olha que coisa maluca. É verdade. Eu fui Evento, fui produtor do Carna Sampa, que você com certeza sim. deve ter ouvido falar aqui em São Paulo 2 anos. Produzi o Carnabeirão durante vários, 5, 6 anos, Carna Rio Preto, Carna Cuia, e aí ajudei a Micaré Candango, que chamava de Brasília, e por coincidência, nunca estive no Carnaval Baiano. Olha que coisa maluca. Trabalhei com todas as bandas da Bahia aqui em São Paulo, no interior. Que vinham para cá. Que vinham para cá, porque o carnaval, o axé estava, naquela época era como se fosse o sertanejo de hoje, né? Estourado em todos os lugares. E por conta da atividade na área de eventos em Santos, que era uma cidade de muitos eventos, até por conta dos projetos que tinha no período de verão, eu acabei me especializando um pouco nessa área e fui ser produtor de micaretas, né? Eu cuidava de toda a organização dos blocos. E aí, em 2000, ainda na iniciativa privada, trabalhando com os carnavais baianos, eu recebo um convite, por conta da militância política que tinha, de coordenar a campanha do atual, inclusive, prefeito da cidade de Araraquara, que é o Edinho Silva. Né? E que em 2000 foi a primeira vez que ele foi prefeito de Araraquara, ele está no 4º mandato. Me convidou para coordenar a campanha dele para prefeito lá na cidade. Por coincidência, nesse momento eu estou virando a minha chave do ponto de vista do meu primeiro casamento. Eu estou no processo de separação da minha primeira companheira. Foi o convite que eu precisava, né? Porque quando você passa por esse processo, você busca outros caminhos, você busca cortar laços, até para reconstruir a vida. E aí eu parei em Araraquara, coordeno a campanha vitoriosa do Edinho em 2000, me transformo chefe de gabinete da Prefeitura de Araraquara. Nessa época ainda eu era ligado ao Partido dos Trabalhadores, a minha origem de militante política vem do PT, em que pese ter deixado o PT em 2004, ou seja, faz 20 anos que eu me desliguei do PT, mas a minha origem política foi do PT. E lá eu conheço a Grace, né, que é a mãe do Joãozinho, meu último dos 3, o Joãozinho é o caçula, e a gente viveu em um casamento de 19 anos. Hoje não estamos mais juntos, mas mantemos aí uma relação de muito carinho e respeito, que é a mãe do meu caçula, que era araquarense. Olha que coisa maluca. O Gabriel e a Priscila é paulistano da Gema, né? Eu também sou paulistano da Gema. E o Joãozinho é araraquarense. E lá em Araraquara acabei construindo uma carreira política mais sólida, né? Porque quando eu deixo o PT e a prefeitura, eu acabo, por conta até do trabalho que eu tive na prefeitura, criando uma raiz com a cidade. E saio candidato a vereador em 2008 na cidade, contrariando todas as estatísticas de eleição, porque era muito difícil a minha eleição, por não ter relações mais estreitas com a comunidade, como ter estudado com a pessoa que cresceu com você, jogado bola na rua. Você já chegou lá mais velho, né? Mais velho, cheguei lá com 30 anos de idade. Né? E em menos de 8 me tornei vereador. Fui eleito em 2008 e reeleito em 2012 como vereador mais votado, o segundo mais votado da cidade, e presidente da Câmara Municipal de Araraquara. E fiquei até 2016, quando eu decidi não disputar o 3º mandato de vereador, porque eu achava que meu papel, enquanto legislador, já tinha dado. Né? Disputei a prefeitura com a convicção que ia perder. Isso é um negócio muito engraçado. Acho que eu sou um dos poucos candidatos que disputam uma eleição tendo certeza absoluta que não tinha chance nenhuma de ganhar. Interessante essa ideia. E aí volto para São Paulo em 2017. E em 2018 eu recebo o convite para ser secretário municipal de esportes da cidade de São Paulo, com o saudoso, eterno amigo, parceiro Bruno Covas, a quem eu reputo ter sido uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci na minha vida em pouco tempo. Eu vivi com o Bruno, infelizmente, de 2018 até 16 de maio de 2021, que é quando o Bruno, infelizmente, nos deixa.
Mas tive o privilégio de trabalhar com um dos políticos, desculpa, até mudando um pouco aqui, Imagina. Ao invés de falar de mim, falar de outra pessoa. A palavra aqui é sua, fica à vontade. Bruno é um cara fantástico. Quem teve a oportunidade de conhecer e trabalhar com ele, se tudo desse errado na vida do Bruno, ele era governador do estado de São Paulo. Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que se ele estivesse vivo com saúde, era o próximo presidente do Brasil. Dúvida nenhuma, pela capacidade técnica, política, pela inteligência, pela dedicação, pela sensibilidade social que ele tinha, né? Mas, infelizmente, não está mais entre nós. Na Secretaria de Esportes, a gente fez um trabalho muito legal quando eu recebi um desafio maior, que foi sair da Secretaria de Esportes e ir para a Secretaria de Habitação, que eu reputo uma das secretarias mais desafiadoras e problemáticas da cidade de São Paulo, pelo contexto da cidade. Nós estamos falando... Quantos milhões aqui que vivem aqui? Mais de 12 milhões de pessoas. São Paulo é maior que 150 países. Quantos não têm lugar para morar? Se você levar só a estatística dos números oficiais, que são aqueles cadastrados na Coab, que demandam uma unidade habitacional, aproximadamente 200 mil pessoas. Se você colocar nesse bojo todos aqueles que moram em área de risco, em áreas de proteção de mananciais... Que até moram, mas não deveriam estar lá. Não deveriam, em hipótese nenhuma, em áreas que não têm um mínimo de infraestrutura. Quando eu falo que infraestrutura, não tem água, não tem esgoto, não tem iluminação, a gente passa da casa dos 2 milhões. São Paulo tem um déficit habitacional hoje assustador, né? É que muitas vezes o déficit oficial é daqueles que estão na fila aguardando uma unidade com o cadastro da Coab. Se você coloca aquele que mora em situação completamente subhumana, a gente chega num número bastante assustador, que é na casa de 2 milhões de pessoas, que mostra a desigualdade do Brasil, né? Que não é pequena, é muito grande. Então é isso, e eu chego onde cheguei, contrariando todas as expectativas, por quê? A média de vida do jovem que nasceu na periferia de São Paulo, nas condições que eu nasci, ele não passava dos 20 anos de idade, porque ele possivelmente ia se envolver com um crime e ia ser assassinado, seja por outro bandido, seja por justiceiro, que tinha muito na minha época, né? Então, eu costumo dizer que eu sou um cara muito privilegiado de ter chegado onde cheguei, de ter conquistado tudo que eu conquistei, saído da onde eu saí, né? Me dá o direito de internamente pensar, porque eu penso, mas não desejo. Se eu for embora amanhã, eu vou satisfeito. Como eu quero viver ainda mais uns 50 anos... tá bom. Né, tá eu espero fazer muita coisa ainda. É uma escala bem desejável. mas vou voltar um pouquinho aqui, que até pelo papo despolitizado, que você falou que você entrou na política, mas eu queria entender mais um pouquinho por que a política entra na sua vida. Porque você estava seguindo um caminho, trabalhando em eventos, né? E aí, como é que foi essa conexão com a política, né? O convite, a perspectiva de, assim, eu vou para a política, ingressar na política. Entender um pouco melhor isso. Igor, eu aprendi com meus pais, com meu pai e com minha mãe, que a política é que transforma a vida das pessoas. Por mais que a gente fuja dela, por mais que a gente diga, eu não quero saber de política, eu não sou político, esse negócio de política me cansa. Eu aprendi, convivendo na prática, que se você participa da política, aí não precisa ser a política partidária. As pessoas confundem muito a política diretamente com a questão de partido político. Consequentemente... O senhor entendeu exatamente o espírito despolitizando, porque é isso assim, eu posso fazer política sem estar dentro de um partido. Mas não tenha dúvida nenhuma, e foi o que meus pais fizeram boa parte da vida deles. Os meus pais criaram uma associação de bairro para quê? Para reivindicar dos políticos que eram eleitos através dos partidos as melhorias para a nossa comunidade, né? Você pode fazer política num clube, numa associação de pais, você pode fazer política no clube onde você joga basquete, onde você faz tênis, onde você faz natação. O exercício do fazer a política ele vai muito além da questão partidária, né? Eu costumo traduzir a política numa frase. Ser um agente político é fazer o bem. Se você faz o bem, não importa onde você está. Não importa se é como vereador, como prefeito, como deputado, como secretário, como presidente de uma instituição, como membro. Fazer o bem para as pessoas é um ato que você pode praticar em qualquer lugar que você esteja. Por exemplo, toda e qualquer doação que você faz hoje para o povo do Rio Grande do Sul é um ato político. Política social. A política social. Para fazer uma política social, para você ser um agente de uma ação de política pública social, você não precisa ser filiado a nenhum partido político, você não precisa ter ideologia.
Você precisa só ter solidariedade. Mas aí essa sua conexão com um partido... Ela se deu, né, porque na época que os meus pais faziam política e começaram a ter uma militância para lutar pelas benfeitorias da nossa comunidade, do nosso bairro, era a época de redemocratização do Brasil. Era ainda a época de lutar contra a ditadura militar, onde o Brasil começava a dar sinais da possibilidade da criação de novos partidos políticos. E muita gente que era ligado, por exemplo, às igrejas eclesiais de base da Igreja Católica na época, que era o caso do meu pai e da minha mãe, que eles eram muito religiosos. Meu pai participava da Pastoral Operária, que era uma instituição dentro da Igreja Católica, votava no MDB, que era o partido tradicional à época, que existia ali no MDB, na época da ditadura, é onde tinha pessoas, naquela época, consideradas mais progressistas, com posições mais voltadas para o social, e é o período que nasce o PT. O PT nasce, naquela época, com uma bandeira, né, que acabou puxando muita gente que tinha vínculo político de atividades de defesa das melhorias das condições das comunidades, para um partido político que dizia vir para mudar a vida das pessoas, para lutar contra a corrupção, né, para lutar contra a pobreza, para lutar contra os poderosos. Esse foi o discurso inicial que fez com que o PT nascesse e começasse a crescer. E todo mundo, ou a sua grande maioria, que tinha algum vínculo de participação em movimentos sociais, como era o caso dos meus pais, entraram para o PT. E foi o seu caso? Para mim não foi diferente. Eu segui a época com meus pais. Eu quero dizer que eu aprendi uma coisa na minha vida pública e política. Depois de algum tempo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Existe gente boa no PT e na esquerda em geral? Existe. Existe gente ruim? Existe. Existe gente boa na direita e na extrema-direita brasileira? Existe. Existe gente ruim? Existe. Assim como existe jornalista ruim, dentista ruim, jogador de futebol ruim. Aí você tem jornalista bom, dentista bom, jogador de futebol bom. Né? A vida e qualquer instituição, qualquer empresa, ela é feita por ser humano, né? Que tem suas qualidades e seus defeitos. O que fazem hoje com a política, que é muito ruim, aí dos dois lados, tentar vender só a sua verdade. Por isso que o Brasil vive um extremo sem tamanho, porque a tua verdade vai ser sempre superior à verdade do outro, e assim vice-versa. E essa falsa polêmica que criaram, ela é prejudicial a cada um de nós, porque a gente, sem querer, acaba abraçando uma bandeira. É igual torcer para o time de futebol e ser um fanático. Né? O gostoso do papo despolitizado é exatamente esse, né? Porque o senhor falou agora exatamente o que eu penso. O grande problema, e aí eu vou expressar a minha opinião no seu programa, tá? Porque a fala aqui é sua, mas exatamente o que eu penso no Brasil hoje estão torcendo para políticos assim como torcem para futebol. E aí tá criando toda essa polêmica que para mim não faz o menor sentido. Porque o motivo aqui da conversa é assim, sabendo disso tudo, e aí o senhor entra na política, sabendo que vão falar mal, porque via de regra, todo político... É ladrão. Não presta. Não é? A via de regra é essa frase. Via de regra. É o que todo mundo pensa. E via de regra exatamente por isso, porque no final das contas é uma torcida, né? Eu torço para o meu político. Isso não existe. O político está ali para atender às necessidades da população. E aí, quando esse papo que a gente tem aqui e vejo todo esse caminho que o senhor fez na política e fala assim, o que te motiva? Né? O que te motivou a isso? O que te motiva hoje ainda estar dentro da política? Rapaz, olha que coisa impressionante. Eu tive uma conversa esse final de semana com minha namorada, eu e ela batendo papo, porque eu queria mandar um beijo para Carla. E eu vou usar a frase que eu ouvi dela. Faça aquilo que você é bom. Né? Não busque fazer aquilo que você acha que é bom. Então, se você acha que você é bom para ser jornalista, se prepare para ser, de fato, um bom jornalista. E por incrível que pareça, aí deixando a modéstia de lado, o que eu sei fazer de melhor é doar de mim para os outros. Esse é o que eu tenho de melhor. Por mais que, às vezes eu falo, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me preocupar comigo. E eu busco também, mas eu tenho
dentro de mim uma capacidade de ajudar as pessoas que vai além, talvez Deus explique isso, ou seja, então a política foi o instrumento que eu encontrei mais fácil para mim, tá? Eu estou falando do João Farias, né? Espero que as pessoas tenham isso muito claro, para poder ajudar pessoas. Então, nada como sentir a sensação, por exemplo, que eu já senti algumas dezenas, milhares de vezes, de entregar a chave de uma casa para uma pessoa que nunca sonhou ter sua casa própria. Não tem para mim nada mais gratificante do que ver uma família vir me dar um abraço, porque eu derrubei a casa dela que estava em cima do córrego, que ela poderia morrer, porque ela perdia tudo que ela tinha todo ano, e entreguei para ela a chave de um apartamento novo. Eu vou dar um exemplo aqui de algumas coisas que me marcam muito. Nós temos uma favela muito famosa em São Paulo, chamada Favela da Funchal, no coração de São Paulo. Pressionada durante um bom tempo pelo grande poder econômico que está situado na Faria Lima, né? E ali, do lado do JK, que antes era uma loja muito famosa, que eu esqueci o nome dela agora... Não vamos fazer propaganda. Até porque ela fechou, né? Inclusive por vender material contrabandeado. Olha que maluquice, era loja de gente milionária, para atender gente milionária. Me lembro. E a favela das Lu, né? Tivemos o apoio e assessoria do Alan, que está aqui nos acompanhando no estúdio. Obrigado. E aí, Igor, a favela pressionada pela Daslu, né? Dentro do quarteirão mais caro de São Paulo, você tinha pessoas vivendo nas piores condições possíveis, sem esgoto tratado, sem coleta de lixo, um caos no coração do poder financeiro do Brasil. E na minha gestão, a gente conseguiu tirar a favela de lá, que ninguém imaginava que poderia isso ocorrer um dia, sem uma pedrada, no diálogo com a comunidade. E o mais impressionante, voltar as pessoas para lá. Hoje lá é um conjunto habitacional de interesse social que está morando as pessoas com dignidade que moravam na favela ali antes, no coração do centro financeiro mais importante do Brasil. Uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma de vida, hoje, se ela quiser, ela pode frequentar o Shopping JK, ela pode ir no McDonald's, né? Ela pode caminhar pela Faria Lima, ela pode falar, hoje eu moro com dignidade. Poder ter participado disso de alguma forma é muito gratificante. Então, a minha entrada na política, né, para valer, é porque eu sei que na política eu posso ser um instrumento do bem. Se as pessoas tivessem dimensão do poder que elas têm, se elas entendessem como é importante participar da política de alguma forma, pelo menos na hora de votar, fazer isso com consciência, esse país não era a vergonha que é em alguns momentos. A gente não tinha esse disputa de futebol que transformaram a política de forma intencional, porque você não tem a dúvida nenhuma. E eu falo isso com muita tranquilidade. Essa história de idolatrar o partido ou a pessoa, ela interessa para os dois lados. Porque no final, quem ganha é só eles. Não é as pessoas que estão mais precisando, né? Esses dias, inclusive, eu postei um vídeo no Instagram que eu fiz esse questionamento, né? A gente vê essa disputa de agora quem ajuda mais e quem ajuda menos o Rio Grande do Sul, né? Um negócio impressionante. E aí eu fiz um desafio, falei, tá bom, os políticos que não saem aí das redes sociais, eu sou político, então eu não estou aqui marginalizando a classe, não. O que você fez para o povo do Rio Grande do Sul? Mas não enquanto político, enquanto ser humano. Quanto é que você tirou do teu bolso, da tua renda, do teu salário, né? Todos os secretários municipais, todos os vereadores, prefeitos, governadores, ministros, presidentes de conselhos, presidentes estatais, diretores, cargos de segundo escalão, de terceiro escalão, assessor de deputado, assessor de vereador. Olha a quantidade de gente que tem nesse país que, por estar prestando um serviço público, acaba tendo um salário melhor do que o trabalhador padrão. Se essa pessoa, ao invés de ficar usando a rede social para fazer um discurso, desse alguma contribuição financeira, e eu não estou aqui estabelecendo valor, não. Eu fiz aquilo que estava naquele momento do meu alcance, e meu filho comprou um monte de mantimento com um amigo dele e mandamos, né, 2 vans para o Rio Grande do Sul. Eu tirei do meu bolso o dinheiro que eu gastaria com uma cerveja, com um churrasco, né, com um presente para um amigo. Você imagina a quantidade de dinheiro que ia arrecadar?
O que tem de gente aí fazendo propaganda, falando mal de um, de outro, que não teve a coragem de dar 10 centavos para o povo do Rio Grande do Sul, é uma loucura. Então, isto que a gente assiste no Brasil hoje interessa para eles plantar o ódio dos dois lados, porque não é um lado só, né? Os dois lados sobrevivem disso. E isso é triste, porque tira o espaço de quem de fato gostaria de fazer política para, de alguma forma, ajudar as pessoas. E tem muita gente fazendo que não está aparecendo, né? E não quer aparecer e não precisa aparecer. No final, tivemos essa conversa aqui também ontem, não é questão de quantia, né? É o valor. O que você está fazendo agrega valor às pessoas que estão precisando, não importa o quanto. Aliás, faça a sua doação, né? Não deixe de achar a entidade que está cuidando lá, de sua preferência, faça a sua doação, ou Pix, ou mantimento, ou roupa, que agora esfriou, né? A temperatura lá vai cair bastante, então não deixe de fazer a sua doação. Aproveitando aqui essa deixa e pedindo que as pessoas ajudem mais o Rio Grande do Sul, sem fazer política, né? É isso. Despolitizando. Até porque o que o Rio Grande do Sul precisa agora não é de política, ele só precisa de solidariedade. Né? O povo de lá está... A última coisa que o povo lá está pensando é se o arroz que chegou lá, a água que chegou lá foi entregue pelo Bolsonaro ou foi entregue pelo Lula. Gente, santa paciência, né? Alguém que é capaz de querer explorar esse tipo de coisa não tem um mínimo de amor no coração, não tem um mínimo de Deus dentro de si, de ensinamento cristão, pouco importa a sua religião. Simplesmente nesse momento você estender para alguém, cara, porque é um negócio maluco que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Igor. A gente todo dia assiste as cenas, acho que com você não é diferente, a gente fala, meu Deus do céu, como é que essas pessoas podem estar passando tudo isso e eu estou aqui? Obrigado, Deus, por me permitir nem sonhar em passar por uma situação daquela. Então, o que custa você fazer um gesto como se fosse um socorro para um filho teu, que precisou do socorro? A gente nunca desampara um filho, né? E amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É tão simples. Se você acredita tanto em Deus, em Jesus, faça um gesto, contribua. Não importa com que, com quanto, que é isso que você falou, porque cada um pode contribuir dentro da sua capacidade. Não é quantia, é valor. É isso. É isso. Que gere valor para quem está lá precisando. É isso. Muito gostoso esse papo despolitizado. E aí eu queria que o senhor deixasse uma mensagenzinha para esses jovens que até gostam, mas que têm medo de entrar na política, exatamente porque tem esses montes de adjetivos que não são bons de ouvir, nem de ser julgado por eles, mas que deixasse uma mensagem para esses jovens, que assim, o que vale a pena fazer a política social ou até mesmo a política partidária, desde que ela seja cumprida o papel de que ela existe, né? Eu vou usar a frase de um filósofo, que é uma frase muito antiga, que com certeza os jovens em algum momento já ouviram, se eu não me engano é Platão, que dizia, você não precisa gostar da política, mas saiba que você vai ser governado por alguém que gosta. É simples assim. Né? Pronto. Tudo bem, né? Você vai ser governado por alguém que gosta. Então tome para si esse país. Se você é do bem, se você acredita em justiça, se você quer um futuro sem preconceito, onde você possa viver a sua vida com toda a liberdade possível, tome para si esse país, tome para si esse mundo, né? E tomar para si participe ativamente da construção dele. Não importa de que forma. Fazer política, como o Igor já disse, eu aqui retifico, não é você ser filiado a nenhum partido político ou você ter uma ideologia. É você fazer o bem. Faça para os outros aquilo que você faria para você. Você vai ver como é fácil, gostoso viver bem, possível construir algo diferente. Adorei o papo. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado estar aqui, muito prazer mesmo. Eu que agradeço. Temos bastante para conversar, talvez a gente marque um outro. Vamos marcar, estou à disposição. Obrigado, pessoal. Valeu.